Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra, serei bastante breve, para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 32 e o versículo de número 33, amém? Versículo de número 32 e o versículo de número 33. Irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, eu quero pedir a Deus que continue sempre abençoando a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus, e que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Irmãos, quero falar hoje um pouco sobre Deus sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Deus sabe o que você precisa e o que você necessita. Amém? Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Uma palavra bastante conhecida, o Sermão do Monte. Deus colocou algo em meu coração e eu compartilhei mediante essa palavra. Olha o que está escrito. Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Vamos repetir? Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, quando Jesus começa a falar no Sermão do Monte, quando Jesus começa a falar sobre os cuidados da vida, ele começa dizendo no versículo de número 25, não andeis ansiosos. Algumas traduções dizem não andeis cuidadosos, com os cuidados dessa vida. Então, irmãos, nós não devemos andar ansiosos, mas nós devemos depositar a nossa confiança totalmente em Deus. Irmãos, quando Jesus chega no versículo de número 30, eu vou ler só a parte final aqui do versículo, ele disse assim: não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Vamos ler o versículo todo. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Jesus está falando do lírio do campo, que nem o próprio Salomão se vestiu, daquela forma. Irmãos, quando eu lia e meditava nessa palavra, quando o versículo termina dizendo assim, homens de pouca fé, é porque naquele momento ali, Jesus sabia que tinha pessoas vivendo dessa maneira, que não estava tendo fé em Deus, que estava andando ansiosos. Então, irmãos, não significa que em algum momento eu e você não se encontramos dessa forma, ansiosos, preocupados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir. E Jesus direcionou essas palavras naquele momento, naquele tempo, para pessoas que estavam ali, porque nós sabemos que Jesus conhece os pensamentos do homem. Então tinha pessoas ali, Senhor da glória, que estavam vivendo dessa maneira. Mas Jesus disse, não andeis cuidadosos, porque o vosso Pai celestial bem sabe que você necessita de tudo isso. Irmãos, quando eu li esse versículo de número 32, porque os gentios procuram essas coisas, que é as coisas do mundo, Deus colocou algo em meu coração, uma pergunta para mim fazer, para mim e para você. Porque no versículo ele disse assim, mas buscai primeiro o reino de Deus. O que eu e você temos procurado, mesmo nós passando por aflições, sabendo que muitas das vezes essas coisas podem até estar faltando em nossa vida. Porque Jesus disse aqui, homens de pouca fé, porque eles ali estavam preocupados se iria faltar, o que iria acontecer no outro dia? Será que no outro dia eles teriam de comer? Será que no outro dia eles teriam de vestir? Talvez eu e você também podemos nos encontrar nessa situação, porque nós também somos homens. Mas Jesus libera uma palavra para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, o que nós temos procurado? Como nós temos procurado?
Como nós temos chegado até a Deus para ter essa certeza que Ele vai acrescentar. Como nós temos chegado até a Deus para que nós tiramos todas as preocupações do lado e buscar primeiro o reino de Deus para ter a certeza que essas coisas serão acrescentadas. Será que nós se encontramos como esses homens que estavam aqui, homens de pouca fé? Jesus ainda fala, né? Em alguma passagem aqui que não me veio a memória, mas me veio a palavra, por que duvidaste? Será que eu e você tem duvidado dessa palavra que Ele vai acrescentar? Isso não significa, irmãos, que nós temos que parar de trabalhar, parar de fazer com as nossas obrigações, mas nós temos que ter fé, que não sei quando, porque o tempo meu não é o tempo de Deus. Deus faz no tempo dele. Ele vai multiplicar o teu salário. Ele vai fazer você ganhar o dobro. Mas uma coisa você tem que ter a certeza, ainda que você não ganhe o dobro, ainda que você... Não sei por que Deus está falando isso ao meu coração, mas é que nunca vai faltar em nossa vida. Nunca vai faltar ausência de paz. Nunca vai faltar ausência de saúde, porque Deus é o Deus que vela com a tua palavra para cumprir. Nunca vai faltar em nossa vida, porque Ele sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Ele só quer a gente com o coração disposto a buscar a presença dEle, porque Ele diz que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que é acrescentado, irmãos? Se eu tenho esse copo aqui, irmãos, Deus vai acrescentar. Deus vai fazer com que amanhã eu tenha outro copo. E Deus vai fazer com que nunca falte em minha vida, porque Ele é um Deus que vela com a tua palavra para cumprir. Receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus.